Boa tarde. Boa tarde. Boa Olá, boa tarde. E aí, tarde. pessoas bonitas. Tudo Tudo bem? certinho? Sejam bem-vindos ao Vila Rica, a Londrina, Paraná. A gente está aqui hoje com o grupo Caraíba, né? Que vai nos apresentar 2 dias de espetáculo amanhã e depois de amanhã. Um musical originário que a gente está super curioso, né, para ver. Tá todo mundo assim, todo mundo falando desse espetáculo que é composto majoritariamente por artistas indígenas. Essa odisseia sonora teatral é voltada para públicos de todas as idades, é baseada na obra homônima de Daniel Munduruku. A história mescla mitologia indígena e aventura, e a montagem repensa lacunas da pré-história brasileira e elucida o encontro com os europeus como parte da história, não o início dela. Bom, eu não vou ler tudo, tá, gente? Porque a gente tá com o elenco aqui, com a produtora, com o diretor, com a atriz. Então, eles vão falar sobre esse espetáculo lindo, essa odisseia, né? Num momento tão legal, voltando de uma pandemia, né? Falando de Brasil, um espetáculo originário indígena. Isso é uma honra pra gente que é artista, pra gente que luta pela arte, né? Então, sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui do meu lado, o nosso diretor aqui do espetáculo, que é o... Quer ver? Peraí, gente, eu tô colando, tá? Rafael Bacelar, diretor de espetáculo. A Ludmila De Angelis. Ai, acertei! D'Angelis. Eu falei errado. É assim mesmo, todo De mundo. Angelis, maravilhosa atriz do elenco. E a Juliana Gonçalves, que é idealizadora e produtora desse projeto. Né? Até estava conversando com ela, falei assim, gente, ela é muito nova para ser produtora e idealizadora de um projeto tão bonito, né? Que bacana. E é isso, pessoal. A palavra está com vocês. Explica pra gente como que é esse projeto, como que é o espetáculo, como que surgiu, tá bom? Que a gente está super curioso. Tá, vamos aí. A palavra é de vocês. Tá, eu acho que eu vou falar como surgiu, e aí quando o espetáculo nasce, o diretor pode falar, a Lud, que tá em Sim, cena. bate-papo, galera. Bate-papo. É, eu... A idealização desse projeto surgiu na pandemia, né? Assim, eu estava pesquisando muito sobre a história do Brasil, mas não a história que a gente aprende, né, na escola. Assim, eu tenho uma pesquisa que procura estudar essa história através da ótica de pesquisadores e pensadores indígenas. E aí eu esbarrei com a obra do Daniel, com Caraíba, que fala sobre isso, né? É um Propõe. livro, né? É um livro que se chama Caraíba, uma história pré-Brasil. E aí eu li esse livro e o Daniel propõe um exercício de imaginação, né, do que estaria acontecendo aqui um pouco antes da invasão dos europeus. Uau. E aí, lendo esse livro que conversava muito com a pesquisa que eu estava fazendo, eu comecei a imaginar que isso ficaria muito incrível em cena. Você já era produtora de teatro? Sim, eu trabalho com produção desde 2015. Mas aí, enfim, nunca No tinha... Rio? No Rio. No Rio. Eu nunca tinha feito uma idealização, né? Nunca tinha proposto, assim. Trabalhava muito em projetos de outras pessoas. Certo. E aí eu entrei em contato com o Daniel, ele me respondeu com o contato dele, eu entrei por e-mail, ele me respondeu com o WhatsApp, e a gente veio conversando muito, imaginando muito tudo isso, assim, durante a pandemia. Ele, desde o início, comprou muito a ideia, então a gente fazia algumas chamadas e Zoom, ainda sem nenhuma perspectiva, porque não tinha edital, era pandemia. Sim. E aí, em 2021, a gente ganhou o FOCA, que é o Fomento à Cultura Carioca, que é um edital lá do município do Rio, Bacana. que viabilizou essa primeira montagem. E aí a gente fez uma curta temporada em dezembro de 2021, lá no Rio. Voltamos para uma outra curta... 2022. 22, é. Os dois. Isso. A gente fez uma curta temporada de novo no mesmo teatro, lá no Rio, em janeiro de 23. E aí a gente já foi convidado para o Festival de Curitiba, agora para o Filo. Então as coisas começaram a acontecer muito rápido. Mas resumidamente é isso, assim, alguns anos tentando, né, de expectativa em cima desse projeto, mas que rolou. Para juntar esse elenco, como foi? Como foi? A gente teve muito apoio da Aldeia Maracanã, que é um espaço de resistência lá no Rio, uma aldeia urbana. O cacique Urutau Guajajara, ele foi muito ativo nesse processo. Assim. O Marcos, que é um dos produtores de Caraíba, ele fez o primeiro contato a partir do Dário, que é um ator também que trabalha lá na aldeia.
E aí a gente teve acesso a uma rede muito grande de artistas, não só atores e atrizes, mas pessoas que trabalham na técnica, pessoas que trabalham na arte, figurino, designer. Sim. E a gente, através da aldeia, a gente acessou essa rede que existe, é importante se dizer que existe, é qualificada, trabalha, mas não tem muitas oportunidades, infelizmente. Então, a aldeia Maracanã foi importante para a gente conseguir montar a ficha técnica do jeito que você falou. Né? A gente tem 27 pessoas na ficha técnica, 17 são profissionais indígenas. É porque quando a gente começa o projeto, né, a Juliana passou com o projeto e aí a primeira composição do projeto foi o Marcos para produção, eu na Sim. direção, e a gente não tinha muito mais. Exato. Então a gente não tinha um elenco, a gente não sabia, a gente não conhecia, porque geralmente nos projetos, pelo menos os quais eu trabalho, eu geralmente trabalho com pessoas com quem eu conheço. Sim. Eu não faço teste eu nunca tinha feito um teste Não é um caminho muito... não é um caminho a ser trilhado. Sim. Mas, como a gente não conhecia, é toda essa história que a gente foi criando uma rede para entender quais artistas se trabalhavam como atores ou atrizes, ou artistas da cena, performers, enfim, que quisessem, pudessem fazer parte desse projeto. E aí a gente fez uma residência de 2 dias comigo e com a Ju e Marcos Vocês presente. têm um espaço lá no Rio, que é de vocês? Não, a Não. gente teve o apoio da Martins Pena, que é uma legal. escola muito importante, Sim. que está passando todo aquele Centenária. centenário, mas que Eu está fiz num oficinas momento lá, complexo. eu morei muito tempo. Eu fiz oficinas lá, tá? Tá, Tá. não, Também. eles perderam praticamente o espaço está caindo. Nossa, Tá com risco de desabamento, Risco- tá seríssimo. Praticamente desabando, né? E eles foram muito apoiadores, assim. A gente ensaiou tudo tempo todo lá. o tempo Espaço inteiro. tudo lá. A gente Sim. fez uma apresentação lá, inclusive Sim. para os calouros. E essa residência que acolheu esses 4 artistas da cena, surgiu então desse encontro, que a gente tinha 16 pessoas. Quantas pessoas eram? Eu acho que era 16, 16 atores atores e atores e atrizes. Desses 16, a gente queria trabalhar com todo mundo e acabamos trabalhando, né, assim, Sim. em outras funções. Por exemplo, a Luísa, que estaria em cena também. Ela acabou sendo a nossa visagista, maquiadora. Quem mais? A gente teve uma pessoa que estava... A Una, ela é atriz e agora ela faz a nossa assessoria de comunicação. E agora vai ser a Legal. nossa atriz stand-in, que Stand-in. vai fazer substituições, porque agora o elenco tá fazendo muita coisa. E a gente tem uma agenda muito grande agora, pipocando. Mas foi mais ou menos assim. Eu particularmente não gosto de trabalhar com essa ideia de seleção. De fazer. Mas era o que tinha pra Mas era o que hoje, tinha. não é? Mas era o que tinha. E foi lindo, porque desde o encontro desses artistas, foi se criando uma rede né, assim, de artistas na cidade do Rio de Janeiro que não se conheciam. Aí, que A maior maravilha. parte deles não se conheciam, ou nenhum de vocês conhecia, né? Não. Não A se gente conhecia. não se E conhecia. hoje a gente tem uma rede imensa, onde eles se visitam, se aldeiam, né, Lud? A gente vai criando uma forma da gente se aldear a partir desse encontro. Quando eu chego na sala e eu vejo que todo mundo é meu parente, eu falo, gente, isso nunca tinha acontecido. Numa seleção, numa residência no Rio, nunca tinha acontecido isso. E aí a gente vai se conectando, mesmo com as outras pessoas que não estão no projeto agora, mas todo mundo que esteve Uhum. nessa residência, a gente tem uma troca muito forte ainda. E isso fortalece demais a gente no Rio, assim. A gente está sempre E junto. como foi? Daí você ficou sabendo que estava tendo essa residência? Como que você ficou sabendo? Como que Foi através da Juliana. A Juliana Uhum. me convidou, a Juliana já me conhecia. Eu acho que a Lud era a única pessoa que eu conhecia de É. todo mundo. É, A gente Lud trabalhou era- juntas no museu. É, a gente trabalhou no museu juntas, eu trabalhava como arte educadora, mas A sua sempre. formação? Minha formação é de teatro. de teatro? E eu também fiz, além do teatro bacharelado, também fiz licenciatura, então eu dei aula há muito tempo, e aí fui para o museu para fazer arte museal e conheci a Juliana. Aí a Juliana mandou mensagem: Lude, tenho uma residência, acho que vai ser muito legal. A gente vai fazer o Caraíba, do Daniel Munduruku.
Você tá afim de participar? Eu, o quê? Nossa! Lógico. Vai ser Me chama que eu maravilhoso! vou. Eu acho que a Lud é a que tem a história. Porque todos têm histórias muito bonitas de encontro com o saber, essa residência. Mas acho que a Lud tem uma história assim, muito particular, porque teve a questão dela não poder estar todos os dias. A gente quer saber. É porque a Lud. Lud não foi, assim, quando eu selecionei as 5, porque acabou sendo 5, porque a Luísa fazia, 5 atrizes, você diz? 5 pessoas. 5 pessoas. Pessoas, é. O Ilmo, o Danilo, a Jéssica, Que estão a- na formação do É, elenco do elenco agora. agora, a Legal. Luísa, que estaria em cena, mas pelo projeto mesmo, ela acabou optando por ficar por fora, nesse cuidado do visagismo e da maquiagem, E a Amanda, E a Amanda. que é uma atriz que não pôde ficar com a gente. E aí tem uma história muito bonita com a Lud, que eu acho Conta, que... Lud. Aí tem uma história com muita vontade de fazer parte do processo. O primeiro dia, eu indo pro processo de residência, eu recebo uma chamada da minha mãe, dizendo que uma tia tinha falecido. E aí eu falei, peraí, eu vou fazer o processo, vou fazer esse primeiro dia, mas depois eu vou precisar encontrar minha família. Claro. E aí, no segundo dia, eu não pude ir, porque eu tive que ir para minha cidade, que é bem longe do Rio de Janeiro. Eu moro lá no norte de Minas, morava, né? Eu sou do norte de Minas. Certo. Então, peguei aí 14 horas de viagem e tive que ficar lá nesse segundo dia. E aí, eu não pude entrar no processo de Caraíba, porque o Rafael precisava da gente Naquele no segundo dia. dia. Sim. E eu fiquei muito triste e chorei. Nossa, eu queria tanto, tanto. Ia ser tão importante para mim, como mulher indígena, estar dentro desse espetáculo e realizar esse sonho de estar com outros parentes em cena. E eu também fazendo o meu aldeamento no Rio, porque eu não tinha aldeamento lá. Explica para as pessoas o que significa aldeamento. Aldeamento é uma forma da gente estar junto com os nossos parentes que eu digo, parente, não é parente de família Sim, sim, sim. sanguínea, mas de Sim. alguma forma é. Sim. Parente de ser um irmão indígena. Mesmo que de outra etnia, a gente se reconhece naquela pessoa como uma pessoa familiar a gente. Legal. Porque quando o invasor chega, a gente não tem mais... a gente precisa se unir, né? A gente fala muito disso na peça também. Sim. A nossa mensagem precisa ser de união agora. Porque o inimigo é outro. Então, por isso que a gente se diz parente. E aí, era um sonho estar com parentes em cena, fazendo esse espetáculo. E eu já tinha lido o livro, eu estava super empolgada. Aí, mandei para Juliana, Juliana, eu preciso fazer. Ai, Lud, mas a gente precisava de você. Aí, meu pai... Eu estava muito triste, assim, meu pai estava sentado no sofá, ele falou assim, minha filha, calma, que você vai receber um telefonema daqui 14 dias e eles vão querer você. Não Seu vai pai? ter jeito, você vai fazer. Como é o nome do seu pai? Carlos Lúcio. Aí meu pai tem visões e ele conversa muito com as árvores e ele escuta muito o que a árvore está falando para ele. E ele é muito, assim, ligado a tudo, né? E ligado aos parentes, porque a árvore também é um parente. O rio também é um parente. E aí, 14 dias, Juliana me manda um áudio. Lud, posso te ligar? Sim. Falei, Lud, posso te ligar? Ela, ai meu Deus, pode. Aí eu liguei e falei, Lud, a gente não vai poder ficar com a Amanda. Ela tava tendo muitas questões, ela não tá se enquadrando. E todos nós falamos muito do seu nome, né? O Marcos ficava, e a Lud? E a Lud? Aí o Rafa, mas ela canta? Aí eu falei, canta. E ela Lud toca, ela canta. Na toca. verdade, quando a Lud fez o primeiro dia, Não deu eu pra ela olhei pra cantar. ela. Não, e assim, eu já tinha encantado com a Lud, porque Porque ela é a Lud encantadora. é essa pessoa maravilhosa. Sim. Maluca, mas uma maluca criativa, Sim. interessante, que você olha. Só que eu não podia fazer isso, Eu sabe? sei. Com as pessoas Assim, que estavam lá eu nos queria estavam muito lá. que ela tivesse, mas Sim. assim, Fugia da sua... pra mim batia. do seu Claro que eu controle. podia, Podia. claro que eu podia, mas alguma coisa ética, sei lá, de um Ética. pensamento qualquer que me Sim. veio, eu É de pensei, artista, não pode. artista. Sim. Não somos éticos. Mas é isso. As coisas são As como elas coisas têm se que ser, né? encaminharam. A sincronia é como tem que ser, né? E é o Chama elenco seu pai aqui pra perfeito. gente fazer um podcast com ele. Nossa, ele vai, adora. Vai contar muita história. Ih, menina, Que coisa vai. mais linda. O Sim. que mais, Muito gente? especial. Rafa, e você? Como é que você entrou na coisa da direção? Ou entraram com você? Como que foi esse processo? A Ju entrou em contato com o Márcio primeiro, né, para sondar Márcio Abreu, que é um dos maiores, eu acho, o maior diretor de teatro Eu do Brasil. concordo. É Premiadíssimo. incrível.
Grande dramaturgo também. Dramaturgo, pensador de teatro, importante. E aí, como ele, para ele seria impossível, ele falou, eu acho que você devia conversar com o Rafael. Porque Ju estava procurando uma pessoa indígena, obviamente, né? Assim, a gente olhou para a ficha técnica inteira, a gente queria que todos fossem indígenas, mas por falta de conhecimento, na verdade, mais pela falta de Sim. conhecimento do que necessariamente a não existência, porque É. tem pessoas Tem, trabalhando com tem. direção, Uhum. mas enfim, aí a Ju entra em contato comigo e a gente faz uma reunião num café. Eu falei, eu preciso conversar com ela olho no olho, porque Sim. ela precisa me conhecer e eu preciso conhecer ela e Vocês conhecer não esse se conheciam projeto. presencialmente. Eu já tinha Não. assistido o Rafa em cena, no espetáculo Sem Palavras. Mas foi aquela coisa assim, né? Ele tava como ator, e a gente, oi, Aham, aquela depois, coisa. e não nos Aham. falamos, Sim. né? Mas o Marcos, que é o outro produtor, o Sim. produtor executivo, ele já conhecia o Rafa. O Marcos e o Rafa se conheceram na faculdade. Então, Na escola na técnica de escola- teatro. Link aí. já tinha um link. Certo. E o Rafa tem um trabalho muito incrível, né? Eu desenvolvo um trabalho com essa ideia de militância, com a ideia de pautas, né? Como que o teatro e as pautas e os corpos dissidentes se encontram e se atravessam e se rasgam em cena. Há muito tempo, sei lá, uns 15 anos, que eu Uau. trabalho com pessoas LGBTQIA+, travestis, transexuais, com a galera preta, enfim, Sim. fazendo um trabalho intenso, só trabalhando com isso, com essas pautas, com essas pessoas, há muito tempo. E quando surge essa ideia de fazer o Caraíba, eu sempre paro para pensar e respirar um pouco para saber se não há outra pessoa que possa estar no meu lugar. Certo. Mas, ao mesmo tempo, também eu sei que, tendo todo esse trabalho, tendo todo um pensamento político e ético que eu Aham. desenvolvo há muito tempo, eu sei que eu poderia estar dentro desse projeto, sendo acolhido por essas pessoas, pelo tema, pela ideia, pela história, assim como eu poderia acolher outras pessoas. Entendi. E foi lindo, assim, foi para mim também uma espécie de letramento, assim, de uma nova abertura de um campo que eu jamais teria. Na verdade, eu já estava trabalhando com uma galera indígena também, em Belo Horizonte, mas é sempre um encantamento, né? É sempre um passinho a mais que você dá, Lá você trabalhava porque não é a como? sua. Eu trabalho, na verdade, com uma plataforma que chama Cadela, que a gente desenvolve algumas ações, sempre ações na rua. A gente trabalha com a ideia de tombamento de monumentos, principalmente Legal. monumentos colonizadores, Aham. com artistas indígenas e não indígenas, travestis, pretas, LGBTQIA+, enfim, é uma grande, Resistência. é um megazord da dissidência. Adoro. E aí, quando vem o Caraíba, eu me sinto muito pronto, mas ao mesmo tempo tateando. Porque eu não sou essa pessoa, né? Eu não me considero. Eu sei que o Brasil tem uma história profunda e que em algum momento a minha história atravessa com a história dos povos originários, mas eu não me identifico como. Mas você está no projeto agora, Sim, né? eu sou um Você aliado. está. Eu sou um aliado, Sim, com um toda aliado. certeza. Sim. E com, assim, com um pensamento sempre alerta, né? Assim, eu não descanso. Esse projeto não me dá tempo para descansar, Sim. né? Sim. Porque às vezes a gente pode só sentar e falar assim, não, agora que eu tô aqui com vocês, eu posso. E Só não que é não. o que acontece, É, né? O Caraíba cê- mantém a gente sempre alerta. Eu acho que isso é uma fala importantíssima, porque é o que a gente começa. Eu acho que o Rafa falou uma coisa muito bonita quando a gente estava em Curitiba, que eu acho que é importante continuar sendo reproduzida. É um caminho sem volta. Então, assistir Caraíba, eu acho que é um caminho sem volta. Né? Para as pessoas que são sensíveis, para as pessoas que são atentas, que estão dispostas, abertas, é um caminho sem volta. Porque você não consegue enxergar mais da mesma forma, sabe? E é bom que a gente não enxergue da mesma forma, É porque a história que foi contada, ela não é a história que aconteceu. E a gente precisa investigar. Acho que a gente nunca vai saber a verdadeira história. Sim. Mas enquanto a gente não considerar outras visões, outras versões, outras falas, a gente nunca vai estar sendo honesto com o que a gente pode chamar de história. Então, assim, é sobre isso, né? É um caminho sem volta e mantém a gente sempre alerta. A gente, enquanto parte da ficha técnica, que não se identifica que não se declara indígena, que não é indígena, Sim. né? É um esforço, né? Porque é também uma responsabilidade trazer um grupo de artistas indígenas para outras cidades, né? No contexto em que a gente vive,
após um governo que falou muito contra não só as pautas dos povos indígenas, mas as pautas, né, ambientais e tudo mais, e dos direitos humanos. Então, é uma responsabilidade, e eu acho que é uma responsabilidade que cai sobre a gente e que eu acho que tem que cair sobre a gente. Óbvio. Porque somos nós que precisamos estar na linha de frente para bater de frente. Porque essas pessoas, elas, as pessoas que falam essas coisas, ou elas reproduzem um discurso muito antigo, ou elas falam sabendo mesmo, assim. Eu acho que a gente não pode, dizer que elas não sabem. Vamos romantizar, né? Não. E o lugar do alerta, eu acho que é esse, assim, porque eu acho que essas pessoas, esses corpos dissidentes, né, o dia a dia já perpassa por muita coisa que não deveria acontecer. Então, quando a gente está num contexto de teatro e que a gente está como responsável por ir e tal, eu acho que se puder bater na gente primeiro e a gente puder lidar com isso, é melhor. Filtrar, né? Filtrar, mas também... Mas já houve Se algum responsabilizar. Se responsabilizar, Mas eu houve acho algum que tipo de constrangimento, de Não. ruído, assim, nessa já. história? Já. Conta pra gente. como Já. foi. A gente está num lugar muito de ainda se colocar para as pessoas verem quem a gente é. Sim. Parece que as pessoas não acreditam que a gente é. As pessoas não conseguem enxergar a gente. Então sempre tem aquela coisa, mas você é de verdade mesmo? Mas você é indígena mesmo? Mas sua avó era da aldeia mesmo? Nem fala aldeia, né? Fala tribo, que é um conceito totalmente ultrapassado. E aí... Não se fala mais tribo, né? Não. Só aldeia. E aí teve um momento nos nossos ensaios que uma pessoa... Se a Juliana quiser contar. Não, pode. Eu complemento. É isso. Que a pessoa... Foi um dia que a gente não pôde ensaiar na Martins Pena. E aí a pessoa responsável pelo espaço chegou, olhou pra nossa cara, assim, pra mim e dos outros atores, e falou, mas não iam ser índios que iam ensaiar aqui hoje? Cadê Que é os outra índios? palavra Que ultrapassadíssima. também tá ultrapassada. Cadê os índios que iam ensaiar? Aí a gente olhou assim, somos nós? Mas vocês não têm cara de índio. Ui. E aí olhou pra gente de em cima e embaixo, assim, a gente com roupa de ensaio, tênis Nike. Tipo, vocês não podem. Ser índios. Vocês não são Índios. amigos. E aí a gente ficou muito Foi constrangida. uma Aí depois situação. a outra atriz chegou assim, essa aqui tem mais cara de índio, tem o olho mais puxado. E aí foi bem... Pegou num lugar muito doloroso pra gente. Imagino. Da gente ter que ficar o tempo inteiro falando sobre quem a gente é. Oi, estamos aqui. Sim. Isso Tem uma machuca. coisinha só, é porque, assim, a gente diz que não pode ser mais usada a palavra índio ou tribo, mas isso é um debate muito grande. Não. Para a branquitude, eu acho que talvez sejam os termos mais apropriados, mas é óbvio que há pessoas originárias que ainda usam e que fazem mais sentido para elas a continuidade dessas palavras. Mas é um debate, mas é um debate mais contemporâneo, Sim. assim. É preciso que isso seja só afirmado, porque não é para todo mundo. Mas nem é todo mundo que sabe, isso que é importante nesse Sim. tipo de conversa, porque às vezes as pessoas nem estão mal intencionadas, é porque realmente não chega a informação. Porque a gente sabe que mesmo na tecnologia, tendo esse monte de TikToks e YouTubers e tal, a gente percebe ainda que tem muita coisa para cavar, Sim. realmente, Sim. que não seja tão superficial. que Exato. São seja, né? 523 anos de história mal contada. É isso aí. Exatamente. Então é muito tempo. É Muito tempo. É Então, uma a gente- ferida muito grande, como diria, é uma veia aberta, né? É. Como diria o Galeano. Isso. E querendo ou não, vocês começaram essa costura. E que bom que começou, né? E pelo A gente, teatro. assim, a gente começou, nós fizemos um projeto, né? É importante, Isso. porque assim, eu acho que existe um marco no Rio de Janeiro por ser um espetáculo com o livro como base, a equipe muito grande, assim, talvez seja a primeira, não sei, é porque a gente não sabe mesmo. Mas dos últimos anos, com certeza, é o projeto com mais pessoas indígenas, mas é importante que a gente entenda que o Norte e o Nordeste fazem parte do Sim. Brasil. E que lá a gente não está inventando a roda. Lá eles fazem O tempo todo. Eles são. E tem muitos Sim. grupos. São muitos. Então não é. Certo. A gente não está começando nada. Não é no Sudeste de novo falando que criou a roda. Exato. Claro, Né? Assim, eu acho que é um projeto muito importante, inclusive para esse contexto, que é um Certo. contexto embranquecido, de um circuito artístico embranquecido, que a galera preta, a galera
T, principalmente a galera T e a galera LGBTQI, a galera preta, a galera indígena, agora tá abrindo, assim, Exato. recontando a história e retomando os espaços. De um lugar que é muito embranquecido, né? A gente tem a Globo no Rio de Janeiro, assim como também em São Paulo. As grandes produtoras de cinema, televisão e teatro estão nessas duas capitais. E fazer um tipo de projeto como esse é rasgar, né? Assim, é recontar, chamar a atenção para um outro lugar que já existe. Que já existe, mas que não estava sendo iluminado. E que está sendo agora com o projeto, né? Sim. Exato. Escuta, como que foi o convite do Filo? Como é que chegou até vocês? Quem foi o curador? A Karen falou com a gente. Ela falou com a gente um pouquinho antes da gente ir para o Festival de Curitiba. Que ela queria assistir, que ela estava interessada. Ela conhece o Marcos, que é esse produtor. O Marcos Martins, que era do Armazém, que foi meu parceiro também de companhia. O Marcos Martins é esposo da Karen. Conheci ele hoje. Ele tá aqui em Londrina. Sim, conheci ele hoje, Ele é assistindo a performance de rua hoje. Você conheceu ele? Sim. Legal. Não, mas o Marcos que eu tava falando é o Marcos Liberato. Desculpa, gente. Mas é porque ela conhece ele. Tudo bem. Você falou da Karen, eu já linkei com o Marcos. Não, perfeito. Mas eles se conhecem e aí o Marcos falou, olha, Ju, tem uma pessoa do Festival de Londrina que vai tentar assistir vocês em Curitiba. E aí eu troquei muito com ela, acabou que ela não conseguiu ir, mas eu acho que a Amanda foi, que é uma das produtoras também, ela nos assistiu lá, não nos falamos lá, e aí depois de Curitiba, a gente fez Curitiba em março, acho que foi, assim, em abril, a Karen entrou em contato diretamente, de novo, assim, comigo, falando, a Amanda vai entrar oficialmente em contato com vocês. E aí foi uma conversa, assim, muito rápida, porque ela tinha assistido, ela estava muito animada, falou, olha, vocês precisam vir, vai ser incrível. E aí a gente ficou muito animado, assim, desde o início, e que bom que rolou, né? Bom que rolou, gente. Vai ser amanhã. Gostaria que você fizesse o convite para as pessoas, para a gente lotar essa casa. A gente tem 400 lugares. Oba! Então, Valude, faça esse convite. Outra coisa, eu não sei o que vocês falaram no filme, mas vai rolar um debate, uma conversa depois do espetáculo? Sim, sim. No dia 29, a gente faz 28 e 29, às 19 horas, aqui no Vila Rica. Isso. Mas no dia 29, a gente tem um debate ao final, e eu acho que é muito importante dizer que o Filo, graças a Amanda e a Karen, a gente conseguiu que uma galera caingangue esteja aqui. Então, opa, gente, desculpa. Vou repetir, então, para poder cortar. A gente vai estar aqui às 19 horas, no dia 28 e 29, aqui no Vila Rica, né? E no dia 29 a gente tem um debate pós-espetáculo. É muito legal que a Karen e a Amanda, elas puderam viabilizar um ônibus para uma galera caingangue vir assistir, que eu acho que também vai ser muito rico para o debate, para além do espetáculo, a presença deles. Que fantástico. Né? E aí fica o convite. Mas o dia 28 vai ter uma peça muito legal também, que é Caraíba, que tem o debate. Mas o convite é para 2 dias. Que legal, gente. Olha, é uma honra ter vocês aqui. Tá? A gente está muito animado com vocês aqui. A gente também, muito. A honra é toda nossa. Sim, e esse debate também a gente vai conversar e acredito que muita gente curiosa também para saber, né, das coisas. A gente deseja a vocês todo sucesso do mundo. Obrigado. Que esse Brasil realmente conheça a história como ela é, ou pelo menos como a gente gostaria que fosse, como a gente sente, né, na representatividade, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Peguei eles assim, gente, na saia, na parte da saia. A gente está montando, a gente... roupa de ensaio. Toda fubá. É isso. Os nossos podcasts é assim, é bate-papo. É bom que é espontâneo. Isso. Espontaneidade. Se eu soubesse, eu tinha vindo de vestido. Eu tinha, de gala. A gente faz outra amanhã. Nossa, se me pegar de surpresa demais. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau. Gente, agora que acabou, eu tinha uma coisa super importante para falar no insight aqui, mas eu só vou soltar lá no debate do dia 29, 19 horas. Após a peça Caraíba, o musical originário. Então, se eu fosse você, eu não perdia, não, que vai ser uma bomba que eu vou soltar aqui para vocês.